Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mas talvez você esteja dizendo, Marcial, eu estou aqui no canal O Outro Lado da Cruz. Você falou que era o canal Vocacionados? Faz sentido. Eu estou publicando este mesmo conteúdo também no canal Outro Lado da Cruz. Então, se você está assistindo este conteúdo no canal Outro Lado da Cruz, não, você não está enganado. Você está no outro lado da cruz, mas também se você está assistindo no canal Vocacionados, não tem problema nenhum. Eu estou reativando o canal Outro Lado da Cruz, que é um canal antigo, e é claro, vai ter muita novidade ali, eu tenho falado já há alguns dias. Então, aguardem, que você não vai se arrepender. Então, não importa onde você estiver, se inscreve, habilita as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita também, deixe o seu curtir. O seu curtir e a sua inscrição é muito importante aqui para o canal. Não custa nada, é de graça e, é claro, faz uma diferença muito grande porque outras pessoas acabam conhecendo também o nosso conteúdo. O tema de hoje é Mortos e Enganados por Satanás. O que podemos aprender deste tema à luz do que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso? É o que vamos descobrir logo depois da vinheta. Então não sai daí, eu só vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Ainda falando sobre a passagem de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, Paulo nos apresenta ali uma visão ainda abrangente do que Jesus fez por nós, revelando a ideia principal da sua obra redentora e o amor incondicional de Deus. Paulo inicia o texto descrevendo a condição humana antes de conhecermos a Jesus. Ele usa palavras fortes e impactantes, descrevendo-nos como mortos em nossos delitos e pecados. Esta linguagem nos ajuda a compreender a profundidade da nossa separação de Deus e a necessidade desesperada que temos de salvação. No entanto, Paulo não para por aí. Ele nos mostra que, apesar da nossa condição pecaminosa, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, enviou Jesus Cristo para nos salvar. A principal ideia sobre o que Jesus fez por nós é a seguinte: Ele nos resgatou voluntariamente do pecado e nos deu uma nova vida em comunhão com Deus. E Paulo continua explicando que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer esta salvação. Ela é um presente gratuito de Deus. E foi Jesus quem pagou o preço por nossos pecados ali na cruz, oferecendo-se como penhor perfeito e completo pelos nossos pecados. Sua morte e ressurreição foi o cumprimento de sua obra redentora. E passamos a entender que a salvação não é apenas uma questão de sermos perdoados, mas sim também de sermos transformados em novas criaturas, capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Essa transformação é o resultado do poder do Deus Espírito Santo que habita em nós. E Ele é que nos capacita a viver esta vida de obediência, amor e serviço a Deus e aos outros. E é importante ressaltar aqui que as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas sim o resultado dela. Elas são o fruto da fé genuína em Jesus. Portanto, a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós é o que nos oferece salvação e perdão dos nossos pecados, além da reconciliação com Deus. Pois é a sua morte e ressurreição que abrem o caminho para que possamos ter o acesso à graça e à vida eterna. E ao crermos nele, em Jesus, somos transformados e capacitados a viver uma vida de amor, justiça e serviço. Esta passagem de Efésios é um convite para refletir sobre o amor de Deus e sobre a obra redentora de Jesus em nossas vidas. E que eu e você possamos nos aprofundar cada vez mais nesta maravilhosa verdade e passarmos a viver de acordo com a fé que expressamos ter em Jesus Cristo. É por isso que você precisa se dedicar a ler todo o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios para ter contato com a beleza e a profundidade deste texto bíblico inspirado.
À medida que internalizamos a ideia principal de que Jesus fez por nós, somos sim impulsionados a responder de maneira gentil, reconhecendo toda a nossa dependência da graça de Deus e sendo sim gratos pela salvação que Ele nos concedeu. E nossa resposta não tem que ser apenas por uma fé protocolar, mas sim por uma fé que se manifesta em ações concretas. A fé em Jesus nos leva a abandonar a nossa antiga maneira de viver, a renunciar ao pecado e a buscar uma vida alicerçada nos princípios do reino de Deus. Essa transformação não ocorre instantaneamente, mas é um processo contínuo de crescimento espiritual. À medida que eu e você permitimos que o Deus Espírito Santo trabalhe em nós, somos moldados à imagem de Cristo. Além disso, a mensagem de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, nos motiva a viver uma vida de amor e serviço aos outros, pois as boas obras não são uma forma de alcançar a salvação, mas sim a expressão natural da nossa fé. E à medida que eu e você experimentamos o amor de Deus em nossas vidas, somos capacitados a amar e ao servir aos outros de maneira totalmente desinteressada. E a obra de Jesus por nós deixa de ser um evento histórico distante e torna-se uma realidade presente em nossas vidas transformadas. Sua morte, sua ressurreição passam a ter um impacto transformador em cada aspecto de quem somos, porque fomos libertos do poder do pecado, fomos reconciliados com Deus e capacitados a viver uma vida significativa e plena de propósito. E Paulo descreve que esta salvação concedida aos cristãos ali em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14 e 15 a 23, onde ele enfatiza a história dos crentes de Éfeso de maneira muito breve, mas, no entanto, em Efésios 2, versículos de 1 a 10, ele conta com mais detalhe e de forma pessoal a história da conversão deles. Nesta passagem, ele contrasta o passado pecaminoso dos Efésios com as bênçãos da salvação divina pelas quais eles passam a viver agora. E no início, Paulo destaca que todos estavam mortos em suas transgressões, presos em suas existências pecaminosas. E faz ali uma descrição da situação anterior à conversão, ressaltando a separação e o afastamento de Deus causado pelo pecado. Neste estado, não havia esperança nem vida espiritual. No entanto, há uma mudança drástica que ocorre por meio da ação de Deus. E Paulo afirma que Deus nos vivificou juntamente com Cristo, o que significa que, por sua graça e misericórdia, Deus concede vida espiritual aos crentes, trazendo-os da morte espiritual para a vida em Cristo. Essa vivificação é uma ação divina que ocorre mediante a fé em Jesus. Além disso, Paulo ressalta que esta salvação é um ato gracioso de Deus. É pela graça que fomos salvos, um processo gratuito e imerecido de Deus, demonstrando seu amor e bondade por nós. Paulo segue enfatizando que esta salvação não é conquistada por meio de obras, mas sim é um dom divino. E o apóstolo segue destacando que fomos salvos não apenas para uma vida renovada, mas também para uma missão e um propósito. Fomos criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, as quais Deus já havia preparado de antemão para que andássemos nela. O que faz da salvação não apenas uma mudança interna, mas também uma transformação que se manifesta em ações e atitudes na vida cotidiana, algo exterior. Desta forma, as 3 seções do texto são resumidas nas seguintes frases de Efésios capítulo 2, versículo 5. Primeiro, fomos mortos em nossas transgressões. Segundo, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E 3, pela graça vocês foram salvos. Estas palavras de Paulo resumem a mensagem central da conversão e da salvação dos Efésios, enfatizando a obra transformadora de Deus e a sua graça abundante. Paulo descreveu uma situação anterior dos Efésios como uma condição de morte espiritual, onde eles estavam totalmente separados de Deus e incapazes de se libertarem deste estado por si mesmos. No entanto, o poder transformador de Deus é revelado quando ele os vivifica juntamente com Cristo. Paulo segue descrevendo a situação anterior dos Efésios como uma condição de morte espiritual, onde eles estavam totalmente separados de Deus e incapazes de se libertarem desse estado por si mesmos. No entanto, o poder transformador de Deus é revelado quando ele os vivifica juntamente com Cristo. Essa vivificação foi um ato divino de renovação espiritual,
onde os efésios foram trazidos da morte para a vida, onde foram unidos em Cristo em sua morte e ressurreição, compartilhando assim de seu poder em sua vida. Isso resultou em uma nova identidade e comunhão com Deus, restaurando o relacionamento que estava perdido devido ao pecado. Essa transformação só é possível apenas pela graça de Deus, que é a fonte da salvação. A graça, sim, é um presente não merecido, é um favor imerecido que Deus concede livremente, pois nenhum esforço humano pode conquistar ou merecer a salvação, pois ela é completamente obra de Deus. A salvação é um testemunho do amor, misericórdia e bondade de Deus para os crentes. Além disso, Paulo destaca que esta salvação não é apenas uma mudança pessoal, mas também tem motivação na vida e no propósito dos crentes. Eles são chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus, expressando esta realidade transformada através de boas obras. E estas boas obras não são um meio para obter salvação, mas são a resposta ao fruto da salvação recebida. Desta forma, Paulo ressalta que a salvação é uma obra completa de Deus, que envolve a morte e ressurreição de Cristo, a vivificação dos crentes, a graça abundante e a resposta de boas obras. Estes elementos estão interligados, mostrando a obra redentora e transformadora de Deus na vida dos crentes de Éfeso e de todos os crentes ainda hoje. Portanto, o relato de Paulo em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, destaca a mudança radical que ocorre na vida dos crentes, passando da morte para a vida através da graça de Deus em Cristo Jesus. Esta narrativa detalhada demonstra a grandiosidade da salvação e convida os leitores a viverem de acordo com a nova identidade e propósito que encontram em Cristo Jesus. Pense nisso, leia sua Bíblia, viva um novo propósito em Deus e que Ele nos abençoe. E agora chegamos àquele momento em que você estava esperando, que é o nosso momento de oração. E aqui, antes de falar por quem vamos orar, eu preciso fazer uma menção muito especial ao Carlos Gomes, que nos deseja um ótimo dia, e ele fala assim, olha, seria muito importante a gente se aprofundar sobre o poder que Deus concedeu aos crentes presentes ali em Marcos capítulo 11 e no capítulo 16. Bom, meu irmão, este poder que você se refere, que é o poder do Deus Espírito Santo, né, que tem a ver com crer ou não crer, não está muito interligado com o que estamos estudando nesta temporada sobre o livro de Efésios. Mas em breve a gente pode preparar um vídeo e postar lá no canal O Outro Lado da Cruz para falarmos a respeito deste poder, do poder de Deus através do poder do Deus Espírito Santo. Então, muito obrigado por sua menção, né? Eu leio todos os dias, eu não brinco, quando você faz um comentário eu estou lendo aqui nos vídeos e quando você manda um WhatsApp também. Mas hoje nós vamos orar pelo pedido do Aurelino Amaral. Ele nos deseja boa noite, momento em que ele assistiu ao vídeo, e ele diz que o nosso Deus Todo-Poderoso possa interceder por todas estas pessoas, pois precisamos muito das bênçãos dele. E eu falo, segundo ele, pelo Paulo Ferreira e a Isolina e também outros, o que diz que o Paulo está orando pelos pedidos que você faz. Então vamos orar pelo Paulo, vamos orar pela Isolina, também pelo Aurelino, e o Renato pede oração pela esposa, a Joelma Alves. Então vamos orar pelo Aurelino Amaral, pelo Paulo Ferreira, Isolina e o Renato. E se você puder, neste momento, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado que estás nos céus, nós somos-te muito gratos, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Queremos te agradecer pelo comentário do Carlos, também pelo Aurelino, também pelo Renato, pela Isolina, pelo Paulo, pelos quais os pedidos são feitos aqui através do nosso canal. São pedidos específicos pela esposa, são pedidos específicos por saúde, por mais discernimento espiritual. Por isso nós te rogamos, vem derramar as bênçãos do Deus Espírito Santo em nossa vida, para restabelecer saúde, para restabelecer relacionamentos, para nos dar emprego, para nos dar harmonia no lar. Ó Deus, estes são alguns dos teus pedidos feitos hoje. Queremos aprender mais de ti, queremos ter saúde para isso, queremos falar do teu amor ao mundo, queremos ter uma família unida, relacionamentos sadios, porque, ó Deus, este mundo está cruel. Precisamos de apoio de outros crentes e que estes crentes possam estar na nossa família, que estes crentes possam ser a nossa família, porque o inimigo quer destruir as famílias,
O inimigo quer desestabilizar tudo aquilo que o Senhor criou de tão perfeito. E a família é uma obra perfeita tua que surgiu no Éden. Ó Deus, colocamos em tuas mãos a nossa vida, colocamos em tuas mãos o nosso pecado, pedindo perdão por eles. E também, ó Deus, pedimos por nossa saúde, por nossa certeza da salvação e, acima de tudo, pelo teu perdão. Dá-nos um dia perfeito na tua presença, mediante a graça concedida pelo Deus Espírito Santo, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Aqui neste momento oramos. Amém. Que bom que você continuou com a gente aqui até o final, participando deste momento de oração. Você sabe que este conteúdo também está na Web Rádio Ecoar. Conhece lá este aplicativo para Android, ou se você preferir, acessa www.webradioecoar.com.br. E lembre-se que você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.